Olá, regularmente alunos aparecem com dúvidas de coragem, falando que eles têm uma armadura que não está conseguindo corar, é impossível corar, e eles têm uma viga, será que tem que corar em 14 centímetros, é impossível. Okay? Inclusive, teve pessoas que ficaram reclamando várias lives que não conseguiam entender esse conceito de ancoragem parcial. Mas a questão aqui é o seguinte: vamos imaginar, e aqui entra a questão, se fosse uma viga seria a mesma coisa, se fosse um pilar seria a mesma coisa, se fosse, mas eu estou calculando a ancoragem em uma laje de uma ponte. É o mesmo cálculo, ok? Isso eu quero que você entenda. Tá? Que o cálculo de ancoragem de uma barra só importa que a ancoragem de uma barra. Não importa se é de uma ponte, se é de uma viga, se é de um, sabe, um galpão, não importa. O cálculo vai ser o mesmo, desde que seja vergalhão em concreto. Ok? Bom, vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho uma escada flutuante. Tá? Nessa escada flutuante eu vou ter uma armadura negativa que sai do degrau e vai para a escada. Ok? E eu calculei duas barras de 10 sendo as suficientes para a flexão que eu vou ter. Entendido? Bom, a questão aqui é o seguinte. Beleza, duas barras de 10, 1,25 m. O que muitos vão fazer é o quê? Bom, eu tenho um comprimento de ancoragem de 46 diâmetros, tá? O comprimento de ancoragem a gente pode ver pelo MBR 1018, mas basicamente o comprimento de ancoragem está aqui, ó. Que é o quê? A gente pega diâmetro sobre 4 vezes o FYD sobre FBD. E daí, claro, né? Se eu deixo o diâmetro como sendo x, eu posso fazer FYD dividido pelo FBD dividido por 4 como sendo meu quantos diâmetros eu vou precisar de ancoragem. Entendido? Sabendo isso, então, o que muitos vão fazer é o seguinte: calculei ali, vai dar 46 diâmetros, 46 centímetros, eu tenho comprimento de ancoragem de 12 centímetros, meu Deus do céu, é impossível ancorar duas barras de 10 aqui. E não é o caso. Tá? Mas muitos pensam o seguinte: então significa que não resiste, não tem como? Não. Por quê? Porque NBR 1018 tem o seguinte: primeira coisa, o comprimento de ancoragem necessário, a gente vai calcular o comprimento real, né, como alfa LB, então esse LB aqui é o comprimento de ancoragem base. Tá? O comprimento de ancoragem que eu realmente preciso é o alfa LB multiplicado pela área de aço que eu calculei e dividido pela área de aço que eu tenho. Como assim? Bom, primeira coisa, eu coloquei 2 ferros de 10. Significa que eu preciso de 2 ferros de 10? Não. Tá? Quem sabe eu posso ter calculado e eu precisava de 1,7 ferros de 10. Só que eu não consigo comprar 1,7 ferros de 10, então eu vou colocar 2. Entendido? O que eu não vou usar de resistência do aço, eu posso reduzir de uma FYD. Entendido? Então, se eu tenho só 17 de cada 20, no caso, para cada 1,7 vergalhão que eu preciso, eu coloquei 2, eu só preciso de 1,7 de 2, né, 85% da resistência nesses vergalhões, e consequentemente o comprimento de ancoragem vai ser 85%. Entendido? Essa é a primeira questão. Segunda questão, tem um alfa LB. Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu prefiro seguir a norma americana, American Concrete Institute, que basicamente fala o quê? A gente pode ele fala, no caso a norma fala com gancho, né? Se coloca um gancho, magicamente reduz 30%. É isso que a norma brasileira fala. O código europeu não, que a gente pode calcular o quanto que o gancho vai resistir dependendo do raio de curvatura e do comprimento do gancho. Eu acho um método mais científico, mas se a gente for seguir a norma, a gente vai usar 0,7. Ok? Então, se eu tenho a dobra, eu vou multiplicar isso aqui por 0,7. Entendido? Sabendo isso aqui, então, o cálculo real que eu vou ter é o seguinte, voltamos para cá, mas o cálculo real não é isso. O cálculo real vai ser esse aqui, ó. Área de aço necessária. E vamos imaginar que nesse caso seja 0,866. Muitas vezes acontece que você tem uma folga pesada da área de aço necessária para a área de aço real. Ok? O nosso comprimento de ancoragem é 46 vezes 0,7, que vai dar 32 diâmetros. Ok? 1,571, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a área de aço necessária e vou dividir pelo total que eu tenho. Ok? Multiplico isso aqui por 32, que é o comprimento de ancoragem relativo, né? Multiplico pelo diâmetro da barra e vou precisar de 17,7 centímetros. Mas eu só tenho 12. Beleza, não resiste, não tem como? Não resiste, mas tem como corrigir isso aqui. Como que a gente corrige isso aqui? Muito simples. A maneira de corrigir aqui é simples. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vou demonstrar trocando para barra. Dá para continuar com 12 10? Dá, mas vou demonstrar trocando de barra, que também é uma maneira eficiente. Seguinte. Ao invés de colocar duas de 10, eu vou colocar uma área de aço equivalente de 3 barras de 8 milímetros. Ok? O que vai mudar? Bom, basicamente 3 barras de 8 tem 1,5 centímetros quadrados, 2 barras de 10 tem 1,5 também, 1,57. Elas têm um pouquinho menos de aço, mas a questão aqui é o seguinte, ó, sendo parte, tá? Com 2 barras de 10, eu tenho 2 barras de 10 aqui, ó. Eu tenho o perímetro de 10 vezes π
mais 10 vezes π. Então o perímetro, né? O perímetro total, né? A área de contato que eu tenho entre aços concretos, que é o perímetro da barra, vai ser igual a 2 vezes 10 vezes π, né? No caso, por 2 π, que seria vezes tal, no caso, tá? Você entendeu? 2 vezes 10 vezes o tal, que vai ser o perímetro total. Tá? Quando eu troco para 3 barras de 8, são barras menores, beleza. Quando eu troco para 3 barras de 8, tem o quê? O perímetro total vai ser igual a 3 vezes 8 vezes o nosso tal, que é 2π. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Vai acontecer que 3 vezes 8 dá 24, 2 vezes 10 dá 20. Então, colocando 3 barras de 8, eu tenho 20% a mais de coragem com menos aço. Ok? Essa que é a questão. O que vai acontecer? Mesmo cálculo aqui, ó, a área de aço inclusive vai reduzir um pouquinho, porque eu aumentei um pouquinho o braço da alavanca. Ao invés de ser, sei lá, 0.866, vai ser 0.859, que é uma diferença mínima, mas pode me ajudar um pouquinho. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. A área de aço, então, aqui, primeira coisa que eu troquei para 3 de 8, mas passarei com 2 de 8. Mas assim, mesmo assim eu troquei para 3 de 8. Por quê? Porque aí o que vai acontecer é que o comprimento de ancoragem, ao invés de ser 17.7, com a mesma área de aço, vai para 14.6. Por quê? Porque como eu aumentei o perímetro em 20%, eu reduzi em 20%, caso dividido por 1.2, né, o comprimento de ancoragem. Ok? Mas eu tenho que ter no máximo 12. Não resiste, não tem como? Muito pelo contrário. Aqui entra a questão. Se a minha questão aqui, ó, que eu tenho 14.6 atualmente, 14.6 vezes, atualmente tem 24 perímetros de diâmetro, né? 24 milímetros de perímetro ali, divido isso aqui pelos 12 que eu tenho, eu precisaria de 29 perímetros de resistência. Como que eu farei isso? Muito simples, tem duas opções aqui. Opção número 1, eu coloco mais uma barra de 8. Vai ser 4 vezes 8 daí, que vai dar mais do que 29. Ok? Essa é a minha opção. Opção número 2, eu coloco junto as duas barras de 10, mais uma barra de 10, que vai dar 3 de 10, que vai também dar mais do que 29. 28, 29 ali, tá? Essa questão aqui vai dar 29.2. Ok? Entendido? Qualquer um dos casos funcionaria. Como que eu farei isso aqui então? Basicamente, seria o seguinte aqui, ó. Demonstrar com barra 10. Trocamos para 4 barras de 8. Mas 2 de 8 é suficiente. Pouco importa, eu vou colocar mais para ancorar adequadamente. O que vai acontecer? Que aí eu consigo ancorar em 11 centímetros. Ok? Por quê? Porque eu aumentei a área de aço, tá? Eu tô, de uma maneira de fazer isso, basicamente fazendo o quê? Eu tô pegando esse AS efetivo aqui, ó, e eu tô aumentando ele. Consequentemente, o AS calculado vai ficar menor. Essa que é a questão aqui, tá? Então, consequentemente, eu consigo reduzir o meu comprimento de ancoragem colocando uma maior quantia de barras. Eu posso fazer isso aqui também com barras de 10, né? Vai dar o quê? Vai dar 3 barras aqui. Tá? A área de aço vai para aproximadamente 1.5 centímetros. Vamos fazer 10 vezes 10 vezes π sobre 400 vezes 3. Vai dar 2.356. 2.356 aqui, ó. 356 aqui. Aqui vai dar 2.356. 356 aqui. E aqui vai dar 11.8 centímetros. Ok? Tá? E aí eu também vou passar. Entendido? Aí você vai falar, tá, mas vai gastar muito mais. Você tem que colocar 3 barras dela aqui? Não. Tá? Se eu for fazer isso aqui, você está jogando o aço fora. Não é o que eu quero. Tá? Inclusive eu posso fazer isso aqui com menos. Eu posso resistir com menos aço que eu tenho atualmente. Por quê? Bom, porque a questão aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 2 barras de 10 que pesam 0,64 kg por metro e tenho 1,25 metros. Eu também estou gastando 1,6 kg. Ok? Agora, a questão aqui é o seguinte. A minha barra de 10, ela precisa de quanto para estar 100% ancorada? Ela precisa de 46 centímetros. Ok? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Que eu estou calculando a seção no ponto crítico, né? Se eu começar em rosa aqui, ó. Eu estou calculando essa seção aqui, ó, nessa região aqui. Certo? Então, aonde eu estou passando a linha aqui, ó, é onde eu tenho o cálculo. Tá? Eu estou calculando aqui. Certo? Esse é o meu ponto crítico, porque é o ponto de maior flexão e que a barra ainda está desenvolvendo ancoragem. Ok? E isso vai me dar só 12 diâmetros, correto? Agora, quando eu chegar aqui, ó, em 46 centímetros do ponto de dobra, daqui para a direita, essa barra aqui já está totalmente ancorada. Lembra? A barra, o que é ancoragem? É a carga indo do concreto para o aço e vice-versa, né? Transição de carga entre o concreto e o aço. Quando o meu vergalhão tem 46 centímetros de ancoragem, ele está ganhando ancoragem conforme eu vou avançando, ele já está 100% ancorado aqui nessa linha. Claro,
essa linha aqui não é um ponto crítico de flexão. Mais ou menos assim, daqui para a direita tudo totalmente ancorado. Sabendo isso aqui, então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Pegando o mesmo caso da barra de 8, tá? Duas barras de 8. As primeiras barras eu faço com 1,20 m para ancorar elas adequadamente, tá? Essa base que eu faço com 1,20 m. As outras barras eu faço com 50 centímetros. Por quê? Porque eu só preciso colocar essas barras adicionais, que eu poderia usar um grampo ao invés disso, eu poderia, ao invés de usar duas de 8 aqui, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia usar uma barra, sei lá, assim, ó, com 0,4, daí ela tem uma dobrinha para cá, ó, e aqui tem mais 0,4 e um grampo. Isso aqui é outra opção que eu poderia fazer também, tá? Mas aqui eu posso fazer barra normal, tanto faz que eu vou usar, desde que eu use alguma coisa de aço adicional na região de ancoragem. No caso da barra de 8, o que eu vi é que com 32 diâmetros eu tenho ancoragem. Então o que eu poderia fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vejo aqui 32 diâmetros, né? 32 vezes 0, inclusive aqui vai dar 32 vezes 0,8, é por causa da ancoragem mais adequada, mas em 26 centímetros aqui, ó, tá? A 26 centímetros para cá, daqui para cá, daqui para a direita não preciso mais ancoragem. Então essa barra aqui vai ser só na região de ancoragem. Ela está com 50 centímetros, ela poderia ter até 40 centímetros, seria suficiente, porque ela tem os 10 de dobra mais 26 de ancoragem, ok? E daqui dessa linha aqui para a direita, eu só preciso dessas barras aqui, ok? Essa que é a questão de ancoragem, que eu posso só colocar um grampo, ok? Quando eu coloco, por exemplo, um grampo do mesmo diâmetro, o que vai acontecer é como se eu tivesse duas barras a mais. Então é só recalcular a estrutura aqui, entendido? Mas você não pode falar, eu estou com um erro de ancoragem. Não, se está com erro de ancoragem, é muito fácil resolver, você coloca um grampo a mais, tá? E a questão aqui é o seguinte, ó. Agora, a gente lembra que eu estava gastando 1,6 kg? Pois é, agora eu tenho o quê? Eu tenho 1,2 mais 0,4, eu tenho 1,6 metros, duas barras 3,2. Então eu tenho duas barras de como se fosse, só pegar aqui, ó, como se fosse duas barras de 1,60 m, mesma equivalência, certo? Com 0,4 kg por metro. Então, ao invés de gastar 1,6 kg, eu gastaria, para fazer essas barras de 8 mais ancoragem, 1,28. Ok? Então eu gastaria menos aço ainda. Por quê? Porque eu concentrei o aço onde eu preciso do aço e depois coloquei só o mínimo. Ok? Não preciso manter toda a armadura até a ponta. Não, eu posso colocar só isso. É justamente por isso que a gente muitas vezes usa grampos. Tá? E se você está com falta de ancoragem, é só posicionar um grampo e esse grampo vai resolver essa questão. Talvez um grampo não resolva, mas 2 grampos resolve, 3 grampos resolvem. Ou ao invés disso, se você não quiser usar mais que 2 grampos, já começa a complicar, aumenta o diâmetro. Ok? Um grampo de 16, por exemplo, lembrando que você vai gastar no máximo uma barra de 1 metro ali, tá? Mas um grampo de 16 vai garantir o dobro de ancoragem de aço. Ok? Por mais que a barra de 16, para estar 100% ancorada, ela precise do dobro de comprimento, para ela ter a mesma ancoragem, ela precisa metade do comprimento. A questão é que ela tem o dobro de comprimento e 4 vezes mais área. Então, para ancorar a mesma área, ela só precisa de um quarto, de metade do comprimento. Entendido? Essa que é a questão de ancoragem uma estrutura. Lembra, a ancoragem é relativa. Ela vai crescendo. Né? A ancoragem de uma barra se eu preciso de 40 diâmetros, quando eu tenho 20, eu já tenho 50% de ancoragem. Ok? Eu posso só colocar duas barras com 20 diâmetros, eu vou ter a mesma ancoragem que uma barra de 40. Ok? Mas por enquanto seria isso. E até a próxima.